O Evangelho de hoje faz uma continuidade muito bonita com o domingo passado. No domingo passado a gente viu que Jesus enviou os discípulos e discípulas, 2 a 2, para que eles anunciassem o reino de Deus por meio das curas, da expulsão dos demônios, e para anunciar o reino com o ensino, com a pregação. Os discípulos voltam da missão, encontram Jesus e aí compartilham entre eles o que eles vivenciaram. Mas o Evangelho sublinha uma coisa muito importante: eles contaram tudo o que fizeram e ensinaram. Essa ordem é importante para o Evangelho. Primeiro se faz, depois se explica. O fazer, ele já é de alguma maneira anúncio, ele já é de alguma maneira essa presentificação do reino de Deus. E aí, enquanto eles faziam isso, o movimento estava muito grande, que eles nem tinham tempo para comer. Esse detalhe histórico é muito importante e ajuda a gente a compreender aqui, de fato, assim, essa coisa muito verdadeira do texto, Muito bacana esse elemento. E aí Jesus se preocupa com os discípulos e propõe que eles vão para um lugar deserto para descansar, porque eles não tinham tempo nem para comer. Então, o cuidado de Jesus com os seus discípulos e discípulas é muito grande. Então eles entram no barquinho, atravessam o lago, vão para o outro lado. Mas o povo estava realmente precisado. Esse povo faz a volta e chega lá antes de Jesus, vai correndo, chega lá antes de Jesus e dos discípulos. Quando Jesus desembarca com os discípulos, o povo está lá. Esse mesmo povo que não estava deixando eles nem comer. Então tem alguma coisa aqui. E Jesus percebe logo que tem alguma coisa. E aí ele sente compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Isso é muito bonito, essa frase é muito importante para nós. Essa compaixão, a misericórdia, na verdade, ele sentiu misericórdia porque eles eram como ovelhas sem pastor. Misericórdia é um verbo muito interessante, porque é um verbo feminino. Ele, na etimologia da palavra, significa uma comoção uterina, aquela mexida por dentro que as mães sentem quando um filho sofre algum risco, está em perigo. Não sei se é verdade, mas enfim, o texto diz isso, a palavra diz isso. Então Jesus, ele sente essa misericórdia, mostra um lado muito feminino de Deus, muito bonito também. E aí Jesus renuncia ao seu descanso e ao descanso dos discípulos. E aí se volta para esse povo necessitado, esse povo que está precisando dele ali. Então vejam bem, nós temos aqui alguma coisa muito própria de Jesus, de Deus, que se manifesta para nós e que tem a ver com essa experiência do pastor. O pastor que se compadece das suas ovelhas. E aí a gente vai ver na primeira leitura o extremo oposto. Os pastores no Antigo Testamento, no tempo de Jeremias, que era mais ou menos o século VI antes de Cristo, em que os pastores, entendam aqui, todos os dirigentes do povo, não só os dirigentes religiosos, todos os dirigentes do povo não estavam se importando com o povo. Então foi um período de muita turbulência, o século VI antes de Cristo, porque os governadores, os religiosos e todas as lideranças que existiam para cuidar do povo não cuidavam mais, e se dividiam entre si. As nações pagãs então invadiram Israel, e aí começa uma sequência, digamos assim, muito ruim, que a gente conhece hoje como o exílio, o tempo do exílio. Tem salmos muito bonitos que falam desse tempo do exílio e do sofrimento do povo, tanto o povo que ficou na terra quanto o povo que foi embora, exilado. Então é um sofrimento muito grande. E Jeremias está falando disso. E na profecia, aqui está o detalhe importante para nós, Jeremias diz assim: eu vou suscitar da casa de Davi
alguém que vai pastorear o meu povo, alguém que vai ser um pastor de verdade. Então, essa profecia se realiza em Jesus. Mas aqui tem uma pessoa que está sendo colocada em paralelo com Jesus. É Davi. É da casa de Davi. E esse paralelo é importante, porque Davi, ele é o rei pastor. Porque antes de ser escolhido para ser rei, né, ele era um pastor, um jovem pastor, que cuidava do rebanho do seu pai. Então, o Davi, ele vai fazer parte daquela tríade de reis que vai ser assim, o grande momento da monarquia de Israel. Saul, Davi e Salomão, são os três, né? Sequência aí, vai ser o momento, digamos, auge do reinado. E o povo de Israel tem uma saudade muito grande desse tempo, né? Então Davi virou uma espécie de símbolo desse período áureo em que o rei cuidava do seu povo, etc. Mas tem muitas idealizações aí também. Quando a gente vai ler os textos da Bíblia, a gente vê que Davi não era santo não, gente. Não mesmo. Ele aprontava bastante, né? Só para vocês terem uma noção, ele matou o melhor amigo para ficar com a mulher dele. Então, assim, negócio que a gente fala, bom, por que Deus escolheu esse cara? Essa é a pergunta que a gente pode fazer, né? E por que sendo assim, um homem tão pecador também, ele se torna, então, um modelo de pastor, né? É porque nesse mundo, Deus só pode contar com gente assim, como Davi, como nós. Nós somos cheios de defeitos, todos nós. Então não tem entre nós ninguém que possa ser, digamos, perfeitamente um modelo para nós. O Davi, com todos os erros dele, ele se tornou um modelo, né, que Deus pôs para a gente ali. E assim outros. E se a gente olhar hoje também, né, a gente vai encontrar nos nossos líderes políticos, culturais, religiosos, eu estou aqui, Padre Reginaldo, vocês vão encontrar todos os defeitos do mundo, né? Então, a liturgia vem falar para a gente uma coisa, então, hoje muito importante. O Senhor é o pastor que nos conduz. É o Senhor. Esses outros todos são pequenos sinais que apontam para o Senhor. Mas Ele é o pastor. Então, a liturgia está ensinando a gente a olhar para quem quer que seja, como cada um de nós somos. Pessoas que carregam limites e pessoas que carregam muitas coisas bonitas, qualidades bonitas, né? As duas coisas convivem juntas, a gente precisa aceitar as ambiguidades. Não é nos conformar a elas, mas elas existem. E aprender que é no meio dessas ambiguidades, inclusive, que Deus se manifesta, não por causa de méritos nossos, mas por causa dele mesmo. Deus escolhe assim, né? Então, o pastor com o qual Deus vai se identificar de uma maneira, digamos, exclusiva e inteira, é Jesus. Ele é o único pastor que supera aí todos os outros pastores, supera Davi, inclusive, só Jesus. Mas ele também vai experimentar a nossa fragilidade, em tudo igual a nós, de menos no pecado. Significa, ele fraquejou também, ele experimentou a nossa dor, o nosso sofrimento, ele teve medo, né? Teve dúvida, viveu o que a gente vive, né? Em tudo igual a nós, de menos no pecado. E aí, esse sim é o pastor. E ele pode ser pastor para nós, modelo para nós, porque sabe da nossa fraqueza por dentro, não é de fora. Então ele pode ser modelo, né? Então, no meio dessa gama toda de pastores infiéis, limitados, problemáticos que nós somos todos, Deus coloca um que pode ser um modelo verdadeiramente bom para nós, que é Jesus. Muito bem. E aí a gente volta ao texto e a gente olha para Jesus então como esse modelo
E a gente vê o que nele? Né? Em primeiro lugar, um mestre cuidadoso. Jesus se preocupa com os seus discípulos e discípulas, quer que eles descansem, né? E cuida deles. Vamos para um lugar à parte para a gente descansar um pouco, para vocês descansarem um pouco. Mas chegando lá, ele vê o povo que deu a volta no lago enquanto eles atravessaram, de tanta necessidade. E aí, diante da necessidade do outro, Jesus sente compaixão, misericórdia, porque eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus não é indiferente à dor do outro. É isso. Ele não fica indiferente. Ele deixa o problema do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro mudar os planos dele, a rota que ele traçou. Vamos lá descansar um pouco. Então chega Jesus, né, com essa liberdade sobre si mesmo para dizer: gente, não vai dar agora. Agora nós temos uma coisa mais importante, né? A gente planejou descansar um pouquinho, lamento, outra hora a gente faz isso. Vamos cuidar dessa gente, que eles estão precisando. É isso. Então o pastor que vai além de si mesmo, né? Que dá mais quando se pede, quando se necessita, quando se exige. E aqui tem uma característica bonita do pastor para nós, né? Quando a gente é capaz de ir além, ou quando Deus nos faz capaz de ir além. Isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece na nossa vida. Eu vou mostrar para vocês. Quando alguém fica doente na nossa casa, quando o pai e a mãe têm um filho ou uma filha mais problemático, né? Quando o casal sente que o outro está num momento difícil, quando na comunidade a gente percebe que alguém precisa de mais atenção, aí a gente vai além, porque o outro precisa. Ah, mas isso vai atrapalhar tudo. Não tem problema, isso é mais importante agora. Precisamos dar a mão para essa situação, para essa pessoa. É isso. E a vida é assim. Ela funciona desse jeito. Não tem como, né? Eu vou falar de mim, mas eu acho que esse exemplo é muito comum na vida de vocês, porque eu conheço as famílias da paróquia, eu vejo isso. Ontem eu estava apertadaço e tal, mas meu pai e minha mãe queriam ir no aniversário da afilhada deles. E eu tive que pegar o carro e sair caladinho com eles, levar lá. Significou um atraso grande no meu trabalho, mas eles precisavam disso. Era o único jeito de fazer meu pai sair de casa. Quantas vezes vocês tiveram que fazer isso? Abrir mão de vocês. E só vocês vão saber contar. Abrir mão de vocês mesmos para abraçar algo que é do outro, que está diante de si. Isso a gente vive na família, isso a gente vive na cultura, na sociedade, na política, em todos os âmbitos da nossa vida. Vamos lembrar um episódio aqui para vocês entenderem? O momento mais agudo da crise da pandemia. Quem é que abriu mão de tudo para cuidar? Os médicos. Quantos e quantas pessoas morreram? Médicos e enfermeiros, para cuidar dos outros. Morreram, muita gente morreu infectada, porque decidiu levar a sua profissão até o limite extremo para cuidar de quem estava precisando, de quem não sabia. Ninguém sabia lidar com isso, né? Percebem? Então aqui nós temos um traço do bom pastor. Então entendam aqui, a liturgia está dizendo para a gente: pastoreio não é só uma questão religiosa no sentido cultural, não. É no sentido existencial, que afeta a cada um de nós, que faz com que a gente então, né, decida fazer como Jesus, dar um pouco mais de si mesmo. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente passou a semana fazendo a volta no lago, para encontrar Jesus aqui saindo da barca. Agora é nós. Nós trazemos também as nossas fragilidades, as nossas necessidades. Cada um de vocês traz aí a sua dor, sua angústia, seu problema, né?
E a gente pode dizer para Ele: tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Nós estamos igualzinho o pessoal lá do lago, né? Olha para a gente com misericórdia também, Senhor. Eu estou precisando, né, do seu ensinamento, da sua palavra que me revitaliza, da vida que você me dá, me ajuda a passar a semana, né? Eu, como ovelha, eu fiquei perdido durante a semana, mas agora aqui na missa eu venho reencontrar a sua mão para me deixar guiar de novo por você. Cuida de mim. E quem faz essa experiência com Jesus, de confiar a sua vida a Ele, reconhecer Ele como o seu guia, o seu pastor, aceitar a misericórdia, a compaixão que Ele tem para nos dar, deixar Ele ser o guia da sua vida, quem faz essa experiência muda também, porque o amor muda a gente. Aí a gente vai sair daqui também com o mesmo olhar de Jesus, tirar o óculos da indiferença e jogar do lado. E aí quando o outro vier com a sua dor para nós, a gente vai se lembrar: Jesus cuidou de mim, eu vou cuidar dessa pessoa agora. Eu posso fazer isso, eu fui cuidado, eu sei cuidar agora. Estão entendendo o que é a vida cristã? É a gente sair desse lugar do ensimesmamento, do egoísmo, né? E a gente passar para o outro lugar, o lugar de Jesus, que é aquele lugar que sabe olhar para o outro e reconhecer a dor dele e ajudar ele a caminhar, ajudar ele a seguir à frente. Essa semana eu fui comprar ração para cachorro. E aí eu entrei nessas grandes lojas de ração de cachorro, onde tudo é muito caro, né, gente? Ração de cachorro é caro, né? E chegando na loja, veio uma senhora e falou assim: ô moço, me dá uma ajuda, eu sou mãe de gêmeos, meu marido está desempregado, eu estou precisando de ajuda, porque não tem nem gás lá em casa para a gente cozinhar, tá? E com lágrimas nos olhos, né? E aí, a história que a gente sempre escuta quando a gente é abordado, a gente chama isso de achaque. É o achaque. É uma história que te impacta, né? Que pode ser verdadeira ou pode não ser verdadeira. Mas quando a gente escuta essa história, vocês já começam a pedir a graça de Deus. Meu Deus, me dá o seu olhar agora. E aí a gente começa a reconhecer que por trás dessa história, em primeiro lugar, tem uma pessoa pobre de verdade. De verdade, essa é a verdade. Tem uma pessoa pobre ali. A história pode não ser verdade, mas a verdade é: tem uma pessoa pobre ali, necessitada. Tem uma dor de verdade. Tem uma humilhação, porque ninguém faz isso porque quer. Ai, que delícia, agora eu vou ir para a rua pedir. Não. Isso é uma humilhação. Então, o nosso olhar cristão é outro diante disso. E Deus concede para a gente essa graça de olhar diferente para essas situações. E de reconhecer, não que a pessoa está mentindo, que ela está tentando me mobilizar com esse achar. Não, não é nada disso. A gente reconhecer ali a dor, o sofrimento. E se reconhecer igual a Ele, né? Porque a gente também fica assim diante de Deus, né? A gente também se põe assim para Deus como necessitados. Então, meus irmãos e irmãs, a nossa fé nos ensina a viver. E ser pastor não é coisa só de padre, não. Embora nós tenhamos as nossas responsabilidades e precisamos melhorar muito. Eu mesmo. Mas é uma coisa de todos nós. Que Deus nos conceda viver a sua graça e nos conceda manifestar com todos os defeitos que nós temos, conceda a gente manifestar essa misericórdia de Deus para o mundo. Amém.